Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então pessoal, como vocês podem observar, eu fiquei um bom tempo aí sem gravar vídeo, por motivos de vários detalhes, né? Tive bastante ocupado com as coisas aí, não deu para mim gravar vídeos. Mas hoje eu quero bater um papo com vocês, um papo assim bem descontraído, e eu quero falar de vários assuntos, mas porque são tantas coisas para atualizar vocês, são vários projetos que eu nesse um ano sem gravar vídeo, que eu tenho desenvolvido e melhorado já os projetos existentes, né? Mas o assunto de hoje, pessoal, é um assunto que me forçou eu gravar esse vídeo agora, que eu não estava muito interessado a gravar esse vídeo, gravar vídeos por agora, né? Que eu precisava de dar uma melhorada nos meus locais de gravação. Mas enfim, hoje eu quero falar com você que tem bastante vontade de morar na glória de Deus, e você pode estar correndo um risco muito grande, porque analisando os vídeos da internet a respeito desse assunto, eu descobri que existe muitas explicações a respeito da marca da besta, e hoje eu quero dizer para vocês o seguinte, quero esclarecer, melhor dizendo, com provas e evidências bíblicas, que as pessoas que andam dizendo por aí que ninguém vai aceitar a marca da besta de forma sem saber que é ela, isso na verdade é mais uma doutrina de demônio. Então quero alertar para vocês, de acordo com o que está nas escrituras, que não é bem assim. Bom, para que vocês entendam claramente esse assunto que eu vou falar hoje, é necessário que vocês entendam vários conceitos, várias coisas da Bíblia que muita gente fica assim criando um arrudeio para poder entender, né? Aqueles que me acompanham já há um bom tempo já sabem o meu estilo de falar sobre as coisas de Deus e já sabe como que eu falo. Eu não gosto de convencer as pessoas pela entonação de voz ou coisa do tipo. Meu propósito aqui é falar o que a palavra de Deus diz que é. Então não adianta eu dizer para vocês que falar de um tom bem emocionante ou coisa do tipo, porque isso só faz com que a pessoa se deixe levar pelo emocional e enfim. E aí acaba ele se convencendo em vez de se conscientizando. Então hoje eu quero dizer para vocês o seguinte. Quando a gente analisa a escritura, a gente vê ali no capítulo 13 de Apocalipse vamos dizer assim, uma explicação bem simbólica, né, e ao mesmo tempo compacta, do que seria essa besta que sai da água, essa besta que sai da terra, né? E também a gente vê falar sobre uma imagem da besta e depois, por último, a famigerada marca da besta. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte. A palavra de Deus deixa muito bem claro que as pessoas que vão aceitar a marca da besta, ou seja, a Bíblia não fala aceitar, mas sim receber a marca da besta, eles vão receber a marca da besta justamente porque eles vão ser enganados. De acordo com o capítulo 19, se não me engano, é o capítulo 19, versículo 20, se não me falha a memória, vou colocar na tela aí para vocês verem. Observe que a palavra de Deus deixa bem claro que se trata de enganação. Então as pessoas que vão receber a marca da besta, eles não vão receber porque eles escolheram a marca da besta. Hoje em dia, como vocês sabem, pessoal, o evangelho do Senhor Jesus, ele está espalhado para o mundo todo. Mas o grande problema é que as pessoas, eles querem entrar no reino de Deus, mas ao mesmo tempo não querem abrir mão das coisas mundanas. Então, quando a palavra de Deus fala sobre a questão de adorar, as pessoas já ficam pensando naquele negócio. Adorar é ficar fazendo reverência, né? Então, neste vídeo, se você tiver paciência de
assistir até o final, você vai ser bem-aventurado. Porque o que eu vou explicar para vocês aqui é coisa que até agora eu não vi ninguém explicando. Então, vocês têm que entender o seguinte. O ponto mais principal, o ponto chave para a pessoa entender o que poderá ser essa marca da besta, é preciso a pessoa analisar vários pontos da Bíblia. Por exemplo, o principal deles é a questão do adorar. Se você observar, Jesus falou assim, que aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos é amado de meu Pai. Então, se você observar, adorar é justamente fazer a vontade. Por que que adorar é fazer a vontade? Veja bem, o Senhor Jesus ele deixou vários e vários pontos na Escritura, deixando bem claro que, como ele tem uma parte que ele fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de meu Pai, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Então você vê, as pessoas pensam que adorar é literalmente ficar fazendo reverência, ou cantando um hino, ou engrandecendo o nome daquela divindade. Então, pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Para a gente agradar a Deus, adorar a Deus de uma forma perfeita, é necessário que a gente faça isso por amor. Eu costumo dizer, e isso posso afirmar diante da palavra de Deus, que todo aquele que serve a Deus com interesse apenas na salvação, ou com medo de ir para o inferno, essa pessoa tem uma chance muito grande de ir para o inferno. Você pode perguntar, mas como assim? É simples. Só tem uma maneira da gente adorar a Deus que Deus se agrada. É quando nós façamos a vontade de Deus. A única maneira de nós agradar a Deus é quando nós faz a vontade de Deus. Então, para que você entenda, de uma vez por todas, vamos enfatizar bastante sobre a questão de adorar. Se você pegar o dicionário e pesquisar a palavra adorar, lá vai estar dizendo que adorar significa gostar de algo de forma excessiva, né? Ou seja, gostar muito de alguma coisa. Então, veja bem, quando você associa gostar muito de algo e ao mesmo tempo para se adorar no sentido de divindade, você precisa fazer a vontade daquilo, né? E sabemos que o Satanás ele não vai vir colocando nenhum tipo de outdoor dizendo, isso aqui é a marca da besta, coisa do tipo. Porque se assim fosse, aquele sermão, aquela palestra de Jesus no capítulo 24 de Mateus, seria inútil, né? Porque ali Jesus está falando muito na questão da enganação. E como já citei, no capítulo 20, se não me falha a memória, no capítulo 19, melhor dizendo, versículo 20 de Apocalipse, diz o que lá? Se você observar, você vai ver que foram os que receberam a marca da besta e receberam porque foram enganados. Ali está explícito, né? E quando você pega a fala de Jesus ali no capítulo 24 de Mateus, o que Jesus diz? Vigiai, pois não sabeis a que hora o Filho do Homem há de vir. Então, mas também ele fala assim, mas considerai isso. Se o chefe de família soubesse a que vigília da noite havia de vir um ladrão, ele vigiaria para que o ladrão não minasse sua casa. Portanto, vigiai-vos, pois não sabeis a que hora o Filho do Homem há de vir. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o chefe de família não sabia a que vigília da noite o ladrão havia de vir. Mas vocês agora estão sabendo quando Jesus, o Senhor, Filho do Homem, vai vir. Então, veja bem, Jesus deixou bem claro que a preocupação dele ali no capítulo 24 de Mateus não é informar para nós a data e hora, o dia e a hora da vinda dele, mas sim informar
quando vai começar as terríveis enganações. Porque a enganação, pessoal, vai ser de tal nível que, como a palavra de Deus mesmo fala, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, é óbvio, tem muita gente por aí que anda pregando dizendo que até os escolhidos vão ser enganados. Muitos escolhidos vão ser enganados. Isso é uma coisa totalmente antibíblica. E é também antilógica isso aí, né? Não tem lógica. Se é escolhido, não tem como ser enganado. A pessoa pode pensar, tá, mas e como é que eu vou saber se eu sou escolhido? É simples. Se você procurar agradar a Deus, se você procurar andar em sintonia com a palavra de Deus, você se torna um escolhido. Então nós temos que vigiar e orar muito, porque não basta só vigiar, não basta só orar, tem que vigiar e orar. Então, eu quero que vocês entendam que a palavra adorar significa, o significado direto dessa palavra, significa gostar excessivamente de algo. E o adorar a Deus, que Deus quer de nós, é que nós façamos a sua vontade. Quando Jesus teve aquela conversa com aquela mulher samaritana na beira do poço, o que ele disse para ela? Meu Pai busca os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, se você observar, as pessoas precisam de adorar a Deus por amor. Ele tem que adorar, ou seja, fazer a vontade de Deus por amor. Por isso Jesus diz, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então não adianta você dizer assim, eu amo a Jesus Cristo, Ele mora no meu coração, mas se você não guarda os mandamentos. E observa também que Jesus ele não fala assim, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Jesus ele fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, pessoal, esse detalhe da pessoa achar que a marca da besta vai ser uma coisa que vai vir explícito, que ninguém vai aceitar a marca da besta de forma inocente, ou coisa do tipo, isso aí, na verdade, é mais uma doutrina de demônio. Por que eu digo isso? Porque as pessoas querem isso. Eles querem que seja assim. Lembra que Jesus falou que ali no capítulo 24 de Mateus, a preocupação imensa do Senhor Jesus é justamente com a questão da enganação, né? Se você observar, eu vou mostrar aqui para vocês uma parte nas Escrituras onde está escrito a parte dessa besta, para vocês prestar bem atenção no que está dizendo. Então nós vamos aqui no capítulo 13 e vamos observar aqui. Vamos aqui dar uma lida com bastante atenção no capítulo 13 para vocês observar como é que é as coisas. Então eu chamo assim esse capítulo 13 aqui de uma espécie de funil. Olha só. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus 10 chifres, 10 diademas. E sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. Então, veja bem, pessoal. Continuando, diz o quê? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram, veja bem, e adoraram o dragão. Então, se vocês observar aqui, ó, adoraram o dragão. O que as pessoas fazem hoje, pessoal?
O que as pessoas mais fazem hoje? Não é fazer a vontade do diabo. Entende? Então adorar nada mais é do que fazer a vontade. E se adorar é gostar excessivamente de alguma coisa, então você só faz a vontade de algo quando você gosta daquilo. Entende? Por que as pessoas têm uma dificuldade imensa de abrir mão do pecado? Porque o pecar é gostoso. Entende? Pecar é uma coisa que é muito gostosa, é prazeroso para a carne. Só que é um câncer para o espírito. Então, a palavra de Deus fala que aquele que quiser ser amigo de Deus tem que ser inimigo das coisas mundanas. E aquele que é amigo das coisas mundanas, automaticamente é inimigo de Deus. Então não tem como você adorar sem gostar. Ou seja, adorar é justamente gostar demais. Então, quando você faz a vontade de Deus, você tem que fazer porque você tem que gostar do Senhor Deus, amar o Senhor Deus de tal maneira ao ponto de você fazer a vontade dele. Só assim vai agradar ele. Se você querer fazer a vontade de Deus por protocolo, hoje é dia de culto, eu tenho que ir na igreja. Não, você não tem que ir na igreja. Você tem que sentir vontade de ir na igreja para levar o seu louvor a Deus. Entende? Então, fixa isso na cabeça. Adorar é gostar muito de alguém ou de alguma coisa. Costuma-se dizer, eu adoro minha mãe, eu adoro meu pai, eu adoro meu irmão, né? Então, é porque ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que gosta muito da mãe, gosta muito do irmão, do pai. Entende? Vou pegar aqui fazer uma comparação para vocês entenderem. Então, o filho que ama o pai de verdade, aquele amor sincero, que esse filho, como é que esse filho vai agir com esse pai? Ele vai procurar fazer tudo aquilo que o pai quer que faça, não é assim? E ele vai fazer por amor. Você vai procurar agradar esse pai fazendo a vontade do pai. Isso é uma coisa lógica. Se você que está me ouvindo é pai ou mãe, você sabe isso. O filho ou a filha que ama o pai e a mãe de fato, ele vai fazer, ele vai obedecer, ele vai guardar os mandamentos que o pai e a mãe ensinam por amor. Porque ele honra o pai e a mãe. Mas o filho que não ama o pai nem a mãe, o pai dá um conselho, a mãe dá outro conselho, o que ele faz? Ele não ouve esse conselho. Ele vai fazer as coisas do jeito que manda o nariz dele. Então, servir a Deus da mesma maneira. Para adorar a Deus, o termo adorar, pessoal, põe isso na cabeça. Adorar a Deus é fazer a vontade de Deus. Isso Jesus deixou claro. Então você só consegue agradar a Deus se você fizer a vontade de Deus. Não adianta você dizer que congregar todo dia de culto e lá dentro da igreja, se pudesse, flutuava de tão crente que você era dentro da igreja. Só que quando você está no meio das criaturas, você se mistura no meio deles de tal forma que quem olhar para você nunca vai dizer que você é um servo de Deus. Né? Porque você usa um linguajar mundano, você fala palavrão, né? Aí você pensa que não, se chegou no dia do culto, eu ir lá na igreja e ouvir o pastor falar, ou o cooperador, ou seja, quem está presidindo o culto, ler a palavra para mim, tá ótimo. Eu já estou purificado. E não é bem assim, pessoal. Para que a pessoa seja de fato purificada e santificada, ele precisa desviar daquilo que desagrada a Deus. Ele precisa de se abster do pecado, né? E tem que fazer isso por amor a Deus. Muita gente pensa que Jesus, quando morreu na cruz, morreu para tirar o pecado do mundo, né? Mas não, ele não morreu para tirar o pecado do mundo. Ele morreu para que as pessoas sejam salvas por ele. A morte de Cristo na cruz, pessoal, tem uma função de impactar seu coração. Entende? De impactar seu coração de tal maneira que você se compadece por aquele sofrimento terrível que o senhor passou. E a partir daí nasce em você uma grande admiração por esse maravilhoso Senhor Jesus.
E a partir dessa grande admiração, né, você se empolga, que a empolgação é a graça de Deus. Ninguém zela de nada se não estiver empolgado com aquilo. Então, o Senhor Deus procura um povo zeloso e de boas obras. Zeloso, mas zelar do quê? Né? Zelar justamente dos conselhos de Deus. Então, veja bem. Para você entender que a marca da besta é uma coisa muito, muito perigosa, você precisa entender o que é adorar. Adorar é isso, é fazer a vontade. Veja bem. Então, a gente observando aqui, ó, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Né? Então a gente observa que eles adoraram a besta. Observa aqui, ó. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então, já que sabemos que adorar é fazer a vontade, o que o povo do mundo faz hoje, pessoal? Raciocina um pouquinho. Só um pouquinho. Não precisa pensar muito, não. O que as pessoas fazem? A vontade do diabo. Não é assim? As pessoas fazem a vontade do diabo. A palavra de Deus diz que não é para nós tocar em bebida alcoólica. O que eles fazem? Enche a cara de cerveja. A palavra de Deus fala que nem um viciado tem parte no reino do céu. O que as pessoas fazem? É viciado em N coisas. Viciado em cigarro, viciado em novela, viciado... Enfim, tem vários tipos de vício. Então, se você não faz a vontade de Deus, você faz a vontade do diabo. É simples assim. Não tem meio termo. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que quem adorou, quem fez a vontade do dragão? A gente sabe que o dragão é o diabo, né? Então, e adorar o dragão, o que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Eles faziam a vontade da besta, elogiando a besta, admirando-a, né? Então, quando você admira algo, lembra que eu falei? Que você tem que admirar, tem que empolgar com as coisas de Deus, você tem que se encher das graças de Deus, que a graça de Deus é justamente a virtude, a alegria que você tem em servir a Deus. Tem pastores que fazem uma roda aí para poder explicar o que é a graça de Deus. A graça de Deus nada mais é, pessoal, do que a empolgação. A empolgação em servir a Deus. A empolgação com alguma coisa. Não que eu estou dizendo que a graça de Deus é a empolgação com alguma coisa, é para você entender. Por exemplo, você vai comprar um carro novo, né? Então, quando você compra aquele carro novo, você está super empolgado com aquele carro. Você fica sempre ilustrando aquele carro, você mantém o carro sempre limpinho, não é? Você é zeloso com aquele carro. Por quê? Simples. Porque você está empolgado com aquele carro. Então, se a graça de Deus nada mais é do que a empolgação com as coisas de Deus. Mas não vou me aprofundar muito nessa questão do que é a graça de Deus, porque eu pretendo gravar um vídeo exclusivamente sobre isso. Mas então, pessoal, continuando aqui, precisa entender quando eu digo que o capítulo 13 é uma espécie de um funil. Ele vai se funilando até chegar na saída que é exatamente a marca da besta. Então, sabemos que adorar é fazer a vontade. Então, ficaria assim: e fizeram a vontade do diabo, que deu o poder à besta, né? E fizeram a vontade do diabo, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, fizeram a vontade do diabo, elogiando as coisas que o diabo promove. Se você olhar o sistema governamental do mundo, eu costumo dizer que a besta, costumo dizer não, se você for nas escrituras, ali no capítulo 17 de Apocalipse, você vai perceber que a besta em si
essa besta que surgiu da água. A gente sabe que na palavra de Deus, quando fala a besta que surgiu do mar, refere-se nações, línguas e tribos, que no próprio capítulo 17 está explicando isso. Então, quando João diz que e pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, ele está dizendo, estava observando as nações e vi subir das nações governantes que oprimia o povo de Deus, governantes que só falava coisa para aborrecer a Deus. Só fazia coisa para aborrecer a Deus. Esses governantes, por isso que a Bíblia fala que essa besta tinha nome de blasfêmia. Então vamos continuar lendo aqui para vocês entenderem. Aqui no versículo 5 diz o quê? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Então você observa que foi-lhe dado uma boca. O que quer dizer isso? Foi-lhe dado uma boca. É o mesmo que dizer, pessoal, foi-lhe dado um representante para esse poder. Né? A gente sabe que o sistema governamental do mundo, ele tem os seus representantes. Né? Cada país tem o seu representante do sistema. Qual é a coisa que ele não pode batalhar contra, pessoal? Eles não fizeram a vontade do diabo lá dizendo quem é semelhante à besta. Quem poderá batalhar contra ela? E eu te pergunto, quem pode batalhar contra o sistema? Quem pode batalhar contra o governo? Ninguém. Não tem jeito. O governo impõe o imposto, você tem que pagar. O governo cria uma lei, você tem que obedecer. Né? Caso você não obedeça, você vai ficar em um problema sério. Por isso que quando chegar a época da grande tribulação, eu já falei isso em outros vídeos, o anticristo não vai se levantar contra uma constituição. Ele não vai se levantar contra um partido político. Ele não vai se levantar contra uma cultura. Não, não. O que a palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses? Que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então, se vocês observar, pessoal, o mundo hoje ele está muito definido. A internet hoje é como se fosse uma torre de Babel. Ela fez com que as pessoas fiquem envolto à internet, utilizando a internet para o mal. Sabemos que a internet é uma rede mundial de computadores. E hoje em dia, devido à divulgação da internet, ou seja, a conexão mundial da internet e a facilidade das pessoas terem um celular nas mãos, às vezes acontece situação onde você vê pessoas de 2 metros longe de outra pessoa, mas mesmo assim ele prefere conversar por mensagem. Então, ao mesmo tempo que as pessoas estão perto, eles estão longe. E ao mesmo tempo, quem está extremamente longe está ao mesmo tempo perto, porque hoje você conversa com a pessoa através do celular, a pessoa está do outro lado do mundo, você conversa de forma vendo essa pessoa de forma instantânea. Então, se vocês observar aqui, ó, vocês vão notar o quê? Que essa boca foi lhe dada uma boca, né, para representar esse poder. O poder já existe, né? Como a própria palavra de Deus fala que essa besta que subiu do mar, ela vem se formando as cabeças com os seus impérios. Continuando, diz o quê? E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus. Né? Por que foi contra Deus? Porque esse representante desse poder, ele vai criar ideias, vai criar leis para ir contra tudo que se chama Deus, como diz lá em Tessalonicenses. Para blasfemar do seu nome. Tem muita gente que quando vê essa parte aqui, ó, para blasfemar do seu nome, as pessoas pensam que blasfemar contra Jeová, por exemplo, né? Uns chamam de Jeová, outros chamam de Javé, enfim. Não é o nome na escrita de Deus, pessoal. Esse nome que fala aqui é a reputação de Deus. Igual quando Moisés intercedeu pelo povo,
que ele diz: como ficaria o nome do Deus de Israel diante dos cananeus? Então esse nome aqui, ó, nada mais é do que a reputação. Então, para blasfemar do seu nome, ou seja, ele ia maldizer, escandalizar, ele vai fazer isso, né? Ou seja, essa lei, ela vai oprimir, vai, vamos dizer assim, desqualificar, desvalorizar a reputação de Deus. E do seu tabernáculo. Olha só que interessante. Então, ele vai blasfemar também contra o tabernáculo de Deus. E qual é o tabernáculo de Deus, pessoal? A gente sabe que o tabernáculo de Deus é o nosso corpo. Essa palavra, ela está conectada diretamente com aquela palavra de Paulo, quando ele fala assim: e ele se levantar contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, querendo se parecer Deus.